Tudo bem. Nesse tipo de questão, João, aqui eu tenho uma nova informação, tá? Em relação àquelas outras que a gente viu. O que eu estava falando até o momento é que uma função do primeiro grau, que o gráfico dela vai ser uma reta, o padrão, que a gente estava chamando de padrão geral, era dado por isso aqui. Y igual a x mais b. Porém, às vezes a equação da reta ela não aparece dessa forma, com y isolado, ela aparece tudo junto. Então ela aparece com o valor de y, a, x e b, tudo do mesmo lado da equação. Por exemplo, se eu pegar essa daqui, eu traria o ax e o b para cá, igualaria a zero. Pronto. Esse estilo também pode acontecer, tá? Você tem que só lembrar, para caso não ficar querendo decorar, que para ser uma reta, independente se tiver o y, o x ou tudo do mesmo lado, tiver o y isolado e o x isolado, tá? Elas têm que ter o y e o x todas iguais, com o expoente iguais a 1. Todas elevado a 1. Isso tudo é reta, tá? E aí você vê em todos os casos aqui, ó, todo mundo tá com o x e o y elevado a 1. Por isso que todo mundo aqui é reto, certo? Então, o padrão, nesse caso aqui, tá nesse formato. Coloquei com cores para facilitar mais uma vez. A, x, by mais c igual a zero, certo? Esse A acompanha o x, o b acompanha o y, e c está sozinho, é o termo dependente. Tem como saber o coeficiente angular, que é a coisa mais importante, tá? Na reta. Tem como saber nesse estilo? Tem, certo? O coeficiente angular nada mais é do que menos a sobre b. Simplesmente isso. Ok? Vou até colocar aqui, o coeficiente angular, que eu vou representar por m. Nesse estilo, é dado por menos a sobre b. Azão e Bzão, tá? Se tivesse o y isolado, simplesmente você acharia o número que multiplica o x para ser o coeficiente angular. Mas se não tiver isolado, desse formato aqui, o coeficiente angular é isso. Tem como não decorar? Tem. Se você pegar a equação aqui, o geral, e isolar o y, você vai ver que acontece exatamente isso. Vou passar o c para lá e o ax para lá. E aí eu passo o b dividindo. Então fica c dividido por b e menos ax dividido por b. O coeficiente angular não é o cara que multiplica o x, então menos a sobre b. E esse outro não importa. Esse é o linear, tá? O que a gente está focando aqui é apenas o coeficiente angular. Então, nesse caso, eu tenho essa expressão. Aqui, na questão em si, ela está perguntando quais das retas, quais dos pares, né, de retas são concorrentes. E aí, outra informação gráfica, né? O que são concorrentes? Concorrentes é que elas se cruzam em algum momento, certo? Perpendicular é concorrente? É, porque elas se cruzam em algum momento, só que o cruzamento dele ele vai formar 90 graus, no perpendicular. No concorrente, simplesmente elas se cruzam, não tem a necessidade de ser 90 graus. Elas têm que se cruzar, tá bom? E aí tem a opção também de ser paralelas. Paralelas é uma linha do trem, né? Uma de lado da outra perfeitamente. Ou pode ser coincidentes, ou seja, é uma paralela, só que uma está acima da outra. Mas é a mesma ideia. Paralelo e coincidentes é a mesma fórmula que a gente vai pensar, tá? E aí, nesse caso das questões, eu tenho que sempre identificar os coeficientes angulares e esse valor de b, né? Esse de a e b aqui, nesse estilo de equação, porque tem uma fórmula. Não é que é a fórmula secreta, mas é uma fórmula para facilitar. Toda vez que tu pegar, João, por exemplo, aqui, ó, o valor de a da reta R, da letrinha A, tá? Da alternativa. O valor de a é 8, tá? A1. E o valor de a da outra, da reta S, é 3. 8 e 3. O valor de b da reta R é menos 4, que é esse carinha aqui. E o valor de b da reta S é menos 1. Então, vou colocar aqui B2 menos 1, certo? Vou colocar as corzinhas. Pronto. Toda vez que você fizer essa estrutura, você pode identificar o que são paralelas e concorrentes. Para serem paralelas,
eu tenho que ter isso aqui, ó. Tenho que ter A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2. 8 sobre 3, ela teria que ser igual a menos 4 sobre menos 1. Nesse caso não é igual, concorda? 8 terços não é igual a 4 dividido por 1. Logo, como não são iguais, são diferentes, elas não são paralelas. Dá para entender? Então, para ser paralelas, eu tenho que ter esse formato aqui igual. Como o resultado da letra A não deu igual, deu diferente, elas não são paralelas. Ou seja, elas são concorrentes. Eu não sei se elas são perpendiculares, não importa. Eu só sei que elas não são paralelas. Ou seja, elas são concorrentes, tá? Já seria a resposta do problema. Mas é só para você identificar que, por exemplo, quando você fizer na letra B, eu vou ter o valor de A é 2, o valor de A1 é 2, o valor de A2 é 6. Então aqui ficaria A1 é 2, A2 é 6. E o B1 é 3, B2 é 9. E aí faz o padrão, né? O padrão de condição de paralelismo. A1 é 2, A2 é 6, B1 é 3, B2 é 9. Isso aqui é a mesma coisa, né? Se a gente for dividir por 2 e por 2 aqui, e por 3 e por 3 aqui, vai resultar em 1/2. 1/2 não, desculpa, 1/3. E aqui também 1/3. Então são iguais, logo são paralelas. E aí eu fiz todos os casos, tá? Da letra C, D e E para comprovar que elas sempre são iguais, ó. 3 dividido por 1 é a mesma ideia de 6 dividido por 2. 1 por 1 e 1 por 1 tá óbvio. 3 por 6 é a mesma coisa de 1 por 2. Logo, elas são paralelas ou concorrentes em todos os casos, exceto na letra A, que deu diferente. Logo, a resposta é a letra A.